os seus sucessos e os seus fracassos são responsabilidade sua, e é difícil admitir isso, porque você fica frente a frente com a sua incompetência. E é duro você encarar a sua incompetência, é muito duro. Só que tem um segredo aí. Mas sabe quando que você vai estar realmente preparado? Quando você fizer aquilo. Porque nada ensina mais do que o campo de batalha. Nada ensina mais do que você se engalfiar com o problema. Você só encontra a solução quando você está dentro do problema. E aí você está olhando para o teu negócio, você está olhando para aquilo que você quer, e você nunca vai lá e faz. Você tem medo. A diferença entre o cara que tem coragem e o cara que é um covarde, ela é muito pequena. Muito pequena. Tanto o corajoso quanto o covarde, diante de um desafio, eles sentem medo. Mas a diferença acontece naquele segundo em que o corajoso parte para o desafio e o covarde se torna um escravo do desafio. Se torna um escravo dos seus medos, das suas inseguranças. O corajoso, ele não vai e faz. Ele vai lá e tenta fazer. E ele não consegue fazer de início, mas ele aprende. Ele vai cambaleando, ele vai caindo, ele vai com medo, mas ele vai. Essa é a diferença entre a pessoa que chega lá e a pessoa que fica reclamando e criticando o outro que chegou lá. O próximo jogo não admite esse tipo de atitude. O próximo jogo não admite o cara que é covarde. No próximo jogo estão as pessoas que foram mesmo sem saber direito como fazer, mas elas foram lá e fizeram. E essas são as atitudes que você tem que desenvolver. Muitas vezes a gente tem medo de encarar a incompetência da gente. Só que a triste notícia que eu tenho para te dar, a triste notícia é que você só vai encontrar o seu sucesso, ou resgatar, tirar de dentro de você, depois que você passar pelo fracasso. Você tem que passar, encarar a sua incompetência primeiro, para descobrir como ela é, e o que você tem de fato, de habilidades a serem desenvolvidas, quais as atitudes que você tem que desenvolver, e não ser um covarde, frente, eu não quero encarar porque ela é muito feia, ela é horrorosa, ela é o seu pior lado, ela é a pior coisa que você tem em você. E é por isso que você tem medo. Você não tem medo dos outros. Você não tem medo do concorrente. Você tem medo daquilo que você vai ver dentro de você, se você fizer a viagem para dentro de você. E você só vai fazer essa viagem entrando em ação, executando. E é isso que você tem que fazer. Essas são as atitudes que diferenciam a pessoa que de fato vai lá e faz, das pessoas que ficam reclamando. Se você hoje reclama, você tem um problema. Você está gastando energia em coisas negativas, na crítica, na reclamação, na procrastinação, e não está investindo energia naquilo que de fato você tem que fazer para chegar lá. E você sabe o que você tem que fazer. Você já sabe. Você está aqui para melhorar a sua vida. Isso quer dizer que tem algum ponto na sua vida que não está bom. Mas você intimamente sabe o que você tem que fazer. Você sabe quais são os seus monstros internos. Quando você deita na cama, independente de ter alguém do lado ou não, você está dentro de você. E aí você se critica. E aí você se coloca para baixo. Você está brigando contra você mesmo. Tem duas vozes dentro de você. A primeira voz é a voz que fala, você é incrível. A segunda voz é a voz que fala, você não presta para nada. Qual das duas vozes você está dando mais ouvidos? Qual das duas você está realmente alimentando, né? O tempo que você dedica para se preparar para alguma coisa, o tempo que você dedica para
se transformar, se tornar aquela pessoa que você quer ser. Você se boicota. Você se coloca para baixo. Porque quando você começar a fazer alguma coisa, você vai encarar a sua incompetência naquilo. E isso é natural, isso é normal. A moeda hoje é o tempo que você dedica a cada coisa, para você se transformar na pessoa que você quer ser. Senão a vida vai passar. E a maior dor do ser humano não é a dor do parto. É a dor do arrependimento. Você olha para trás e fala: o que eu fiz com a minha vida? Ou pior, o que eu não fiz com a minha vida? Só que o tempo já vai ter passado. Você não vai conseguir mais recuperar isso. O que eu quero passar para você é: olha o quão poderoso você é. Olha o quanto de vida que tem aí dentro. E que você não está aproveitando. Você está passando um recibo barato demais para a vida que você está recebendo. Você está de fato fazendo a diferença? O teu nome vai estar escrito na história, na pedra da história da humanidade? Ou você vai passar e ninguém vai lembrar de você? Quais serão as histórias que você vai contar para os seus netos? Quais serão essas histórias? Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando da tua vida. O que você vai contar para os teus bisnetos? O que vão falar de você depois que você passar por esse planeta? Porque a única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai morrer. Independente do que vai acontecer depois, vai chegar uma hora que você vai morrer. E sabe qual é o melhor momento para começar? Você sabe, né? Qual é? Agora. Nesse exato momento. É o melhor momento para você começar a grande história que vai ser todo o restante daqui para frente da sua vida. A grande história. Aquilo que vai fazer todo mundo chegar e falar o seguinte: aquele cara foi muito, muito importante para a nossa história. Ao invés de ficar com mimimi, ele foi lá e fez. Ele foi lá e apanhou, mas ele fez. E aí sim, você vai servir de exemplo para todo mundo que está em volta de você. E é isso que vai de fato mudar, não só a sua história, como a história da sua família, como a história do seu filho, que talvez nem tenha nascido ainda, como a história do seu neto, do seu bisneto, e de todo mundo que de alguma maneira foi ligado a você ou está ligado a você. Só que isso depende de uma única pessoa: você. A responsabilidade é sua e de mais ninguém. Então lembre-se dessa frase: sucesso é uma decisão.